Todo mês, os investidores recebem um report one-page ali com as principais big numbers. No trimestre, a gente faz o fechamento do TRI, manda para todos os investidores e manda um pouco mais complexo para quem é do board, com muito mais dado, enfim, muito mais informação. Eles estudam antes e aí a gente tem a reunião trimestral para debater. E a gente debate muito mais futuro do que passado. E eu tenho esse acordo com eles. Olha, eu vou mandar antes, estudar antes, se tiver dúvida, me perguntar antes. Porque no dia eu quero gastar aquelas 2 horas com o time reunido pra oxigenar a ideia, pra falar como superar o desafio, como enfrentar essa dor. Eu não quero ficar, porque esse número aqui foi porque eu comprei mais caneta do que folha. E se o seu conselheiro tá querendo fazer esse tipo de microgerenciamento, ele não é pra estar lá. Ele pode receber o report dele com um micro detalhe, tá tudo certo, o cara colocou dinheiro, ele tem que ter a informação dele. Mas o board em si, ele é um grupo estratégico focado em crescimento. Então a gente tem que sair de lá, eu tenho que sair com um plano assim, cara, vou executar isso nos próximos 3 meses porque isso vai me fazer crescer. Eu até passo pelos principais números porque eles ajudam a gente a entender o próximo passo, mas a gente gasta muito tempo falando de futuro e sai coisa muito boa de lá. Olá, gente. Estamos aqui no Expertizando, no episódio número 21. Como sempre, gosto de começar todos os nossos episódios a dizer que a ideia ou a proposta do nosso podcast é trazer pessoas aqui que estão empreendendo, estão nessa jornada empreendedora. E empreender nada mais é do que aprender demais. A gente sempre diz que os sábios aprendem com o erro dos outros, os menos inteligentes talvez tenham que sofrer para poder aprender as lições. Mas empreender não tem a ver com sofrer, tem a ver com realmente errar, superar, passar, ultrapassar. E a pessoa que tá aqui, cara, com gente, uma querida, conhecemos ao longo da vida. Eu sempre começo aqui os meus episódios tentando mostrar como que eu conheci a pessoa que eu tô aqui Eu vim conversando, né? tentando lembrar e eu não me Então, lembro. eu lembrei e a gente se conheceu por causa do Zé. O Zé Paulo nos apresenta por conta do investimento. É, E aí, coincidente, não sei se foi coincidência ou não, porque o RDD, porque o RDD, eu já tinha uma relação com ele de mentoria, tá. na época da contabilidade. E aí ele depois eu soube lá que também ele estava fazendo não sei se ele começa como mentor seu. Ele começou como conselheiro Começou como conselheira e direto. foi o Zé que conectou. Ah, então foi porque foi a mesma coisa. Então foi o Zé que nos conectou, porque foi num evento que a gente se apresentou, que ele me Foi, se apresentou você. reaproximou, Se é. aproximou. E, enfim, depois o resto é história. Mas vamos lá, a gente vai ter tempo para explorar isso, que é muito legal. Então vamos começar com 2 perguntas, a única que eu acho que você não pode errar, o resto você pode chutar à vontade. Queria que você falasse. Eu queria que você falasse o seu nome e o que você faz. Bom, eu sou Vitória, atualmente eu sou empreendedora, estou como CEO, porque eu falo que todo nome em crachá, isso é passageiro, então eu sou fundadora e CEO da Conectábil, que para quem não sabe é uma plataforma de recrutamento e seleção e educação para contadores. Então a gente começou com recrutamento e seleção, hoje a gente já está também em educação para fechar esse ciclo de desenvolvimento de pessoas para contabilidades. Contabilidade, puxa, legal. E aí, Vitória, depois vai chegar na Conectábil. Como é que é esse antes aí? Você sempre foi da área de RH? Chegou a trabalhar no corporativo? Às vezes é um caminho meio natural, né? Trabalhar no Uhum. corporativo, na área de recursos humanos. Como é que foi essa jornada? Eu comecei a trabalhar cedo. De 15 para 16 anos, eu já estava numa consultoria de RH, sendo. Eu brinco que eu era a inteligência artificial da minha época, Boa, porque boa. eu triava currículo, que na época era entregue manualmente, as pessoas batiam para entregar, então eu tinha pilhas e pilhas de currículos. E eu brinco que eu era a inteligência artificial da minha época, porque eu dormia pensando como faria isso mais rápido no dia seguinte. Então eu tinha umas técnicas que eu fazia na minha cabeça para ser mais Pra tentar avaliar mais leitura rápido. dinâmica. Entendi. Então eu tentava me superar nisso, mas meu trabalho basicamente era olhar currículo, ver se servia ou não servia para passar para as próximas etapas com os recrutadores. Eu ainda não era recrutadora, Sim, era sim. estagiário de ensino médio. E aí eu tive a sorte, acho que, de encontrar logo o RH de primeira, me identifiquei muito e não quis mais sair desse ramo. E aí depois de lá eu trabalhei em escritório de contabilidade Você trabalha no escritório de com contabilidade? RH. Nossa, que E legal. aí lá que eu conheço esse mundo de recrutamento e seleção de contadores. Foi daí Então, que vem a coisa assim, porque é bem. que é A sua empresa hoje ela é bem específica. Ela específica, é né? específica. Então a sementinha começou aí. Eu tinha 17 anos na época, 17, 18 anos, e entrei no RH.
Grande parte do meu trabalho era recrutamento e seleção. A gente tinha uma rotatividade lá gigante. Era uma empresa de 100 pessoas, que eu tinha, em média, 20 vagas por mês para trabalhar. Então, era uma coisa surreal, que na época eu não sabia se era bom ou não tinha parâmetro, mas era uma demanda alta. Quando eu saí de lá, eu continuei no mundo de RH e já fui para coordenação e tudo mais. Fui trabalhar numa incorporadora, mercado imobiliário, mudei um pouco os ares. E nesse mundo do mercado imobiliário, eu tive a sorte de ter chefes e líderes assim excepcionais, que eram super empreendedores, jovens na época, 30 anos, ex-GV, que estavam Sim. empreendendo, construindo empresa modelo Google, formato startup. Então, eu conheci um universo muito legal e me vi como intraempreendedora, porque eu brincava com o meu chefe, que era o CEO de lá, falava assim: meu sonho é sentar na sua cadeira, eu vou fazer de tudo nessa empresa para sentar na sua cadeira. Porque eu achava muito legal, assim, tudo que eles faziam. E aí eu fui me inspirando de empreender neles. Fiquei lá 4 anos e aí entrei na faculdade de administração, inclusive com a ajuda deles, assim. Eu venho da periferia de São Paulo, fui criada pela minha avó, que é empregada doméstica, órfã de pai e mãe, e o trabalho mudou minha vida. Então, nessa Se empresa, encontra em alguma coisa, ele se agarra nisso, que legal. Nessa empresa, que foi a última que eu trabalhei formalmente, eu vi o quanto o trabalho tinha me impactado. Eles pagaram meu cursinho, meu inglês. Graças a isso, eu entrei com uma bolsa 100% no Mackenzie para estudar administração, que era um super sonho para mim. E comecei a entender que o trabalho tinha mudado a minha vida e eu queria fazer isso por outras pessoas. Que legal. Então, eu falava, cara, eu tenho um chamado aqui, uma missão que é falar para as pessoas que o trabalho pode mudar a vida delas. E aí, como é que eu vou fazer isso? E comecei a ter várias ideias de empreendedorismo focado em trabalho sempre, assim, como que eu trabalho com emprego, como que eu mudo a realidade de alguém. E aí fiquei um tempo pensando nisso, conversando com algumas pessoas, e falei, cara, vou trabalhar com recrutamento e seleção, que é uma forma de eu distribuir essa mudança de vida para as pessoas. E na época eu pensava muito ou no mercado imobiliário, que eu tinha vindo de lá, e eu Sim. sabia que também tinha uma dor, ou contabilidade, porque tudo me remetia à empresa que eu trabalhei, que tinha muitas vagas e era super complexo, não existia, eu brincava na época que não existia um aquário para eu pescar. Eu tinha que olhar o contador em tudo que é lugar, e sindicato, e CRC, e faculdade, eu não tinha um lugar específico que eu entrava e conseguia encontrar. E aí eu comecei a validar, falei com essa empresa que eu trabalhei, poxa, eu vou trabalhar como freelancer, headhunter. Tem vaga de vocês que eu possa fazer? Não, tem super, sempre tinha, e eles foram meus primeiros clientes para validar que tinha essa dor. E aí eu fui estudar, fui entender que não era uma dor só da contabilidade que eu trabalhei, era uma dor geral do mercado de contabilidade. E aí falei, cara, é isso, vou trabalhar com empregabilidade, mas eu não quero ser mais uma empresa de RH, eu quero fazer a diferença em um nicho. E Entendi. aí me remeteu à A contabilidade e contabilidade entrei. chega na contabilidade. E esse processo, obviamente, o que a gente tá, se a gente olhasse de trás para frente, hoje eu vejo como uma plataforma, um aplicativo e tudo aquilo que já Aham. que eu quero também explorar, não posso perder essa oportunidade. Mas o início de tudo, beleza, você toma essa decisão, escolhe o setor contábil, como é onde você, o seu nicho de atendimento. E como que são os seus primeiros passos já nessa jornada da Conectável? Ela já É. nasce como Conectável ou é uma outra ideia e depois se transforma nela? Não, a ideação já é conectável em 2019, de Tá. 18 para 19 E já mais ou estava antes da menos, pandemia, então antes da pandemia. antes da pandemia. Mas a ideia não era a empresa conectável. Para mim, a Tá. conectável seria o meu CNPJ, em que eu seria headhunter do mercado de Tá, contabilidade. tá bom. Então, era 100% serviço, 100% eu, e Sim. fazendo vagas para alguns clientes. Aí começou a aumentar o volume, e aí, vou contratar um estagiário, vou contratar mais alguém. E aí, quando eu me vi em 2020, eu tinha uma empresa de recrutamento e seleção, 100% offline, mas eu tinha um banco de dados, um Excelzão gigante de profissionais da contabilidade que a gente já tinha entrevistado. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa aqui nesse negócio. E aí eu comecei a me incomodar porque eu achava o processo meio burro, assim. Eu brincava que consultoria de RH não tinha memória. Porque você ligava várias vezes para a mesma pessoa e a pessoa, poxa, você já me ligou, eu não tenho interesse. Porque não tinha um sistema, né? A gente está falando pré-pandemia, ainda era muito, principalmente para o mercado de Sim, contabilidade, enfim. sim.
E aí eu comecei a me incomodar com isso, assim, não, eu quero ser mais tecnológica, sabe? Eu quero lembrar onde que eu mandei esse cara. Eu quero ter memória, né? Que Sim, eu sim. brincava que não tinha memória. E aí eu comecei a desenhar um rascunho de uma tecnologia para me ajudar. Então, a primeira intenção não era ajudar o mercado com escala. A primeira intenção era, poxa, eu preciso de uma tecnologia que na época não tinha. Hoje está mais fácil você encontrar Sim, sim, ATS e tudo sim, mais, sim, mas sim, na sim. época não era. E aí eu falei, cara, do meu jeitinho, com as minhas etapas de processo seletivo, para me organizar, para eu conseguir criar volume nisso aqui. E aí eu fiz a primeira versão. E aí essa primeira versão, assim que eu lancei, era pré-pandemia ainda, eu recebi uma proposta de aquisição com Caramba! 1 mês de plataforma. Quer dizer, você lança a plataforma e já tem uma. Já foi. Como ele chama? Como é que a gente chama? Oh, meu Deus do céu. Quando alguém faz uma proposta a você. Eu esqueci o termo, meu Deus do céu. Oh, gente, Um, fugiu da um- palavra. já fui para um Já foi M&A. para NNA, exatamente, Já fui para um exatamente. M&A com 1 mês. E aí eu. Por quê, né? Essa empresa era uma grandona. Assediada. Eu falei, já sofreu o É, primeiro já, assédio. Já sofreu assédio, é. primeiro E assédio. Isso, essa é a palavra eu que eu não queria tinha achar. ideia que o meu negócio podia valer alguma coisa. Assim, pensa, eu tava no meio da faculdade. Não, no meio não, já tinha terminado. A essa altura eu 2019 já ali. tinha terminado. Já tinha saído da faculdade, mas estava começando a oxigenar essa minha ideia de empreender. E aí veio uma pessoa com 1 mês de plataforma. Poxa, você tem interesse em assinar um NDA? A gente queria fazer uma proposta e calcularam lá um valuation na época. Poxa, a gente acha que seu negócio custa tanto. E eu assim, oxe, será que tá valendo isso? E aí, o que eu entendi? Poxa, eu tenho um negócio legal aqui que eu não tô sabendo explorar. Eu não tinha a menor ideia do mundo de tecnologia, de startup, de rodada. Não fazia ideia. Eu aprendi administração tradicional. Sim, sim. Valuation por fluxo de caixa descontado. E eu não tinha ainda um fluxo de caixa super para eu ter um valuation igual eles falavam que eu tinha. Então, eu comecei a correr atrás de gente para montar o meu primeiro board para me ajudar nessa negociação, para Entendi. entender se fazia sentido aceitar ou não. E aí, quando eu não quis, porque a ideia era, poxa, a gente vai adquirir para entender como é que você funciona, por que você conseguiu 10 mil usuários em 1 mês sem gastar R$ 1. A gente quer aprender com o que você está fazendo, mas a marca não vai existir, assim, seu projeto não vai existir. E aí eu falei, cara, eu não quero isso. Se eles estão me oferecendo X agora, se eu acelerar, eu vou valer Se X você vezes for. 10. Sim. E aí, com muita indecisão, assim, muita coragem também, eu falei não. Aí uma pessoa, um conselheiro meu falou assim, você sabe o que isso significa, né? Você tá falando não para um cara que tem dinheiro para fazer isso em 30 dias. Então, agora, ou você corre e acelera esse negócio, ou já era para você. E aí foi o start, daí a gente já estava no meio de pandemia e tudo mais, e eu falei, cara, eu vou organizar esse negócio, vou tentar pensar num MVP de verdade e eu vou construir uma empresa de tecnologia. Então, de 20 para 21, que de fato o modelo de negócio começa a existir. Começa a existir. Agora me despertou uma curiosidade. Essa coisa da formação, da busca pelo board, formação, busca de conselheiros, qual foi o critério que você utilizou? Primeiro, não sei se você se recorda com detalhes, obviamente, Uhum. da onde surge essa coisa de você buscar o board? Foi pesquisando, falou, vou formar um board, porque não é trivial, podemos assim dizer, principalmente empresas que estão nascendo, pelo que você está me dizendo, você vem de uma bagagem de empreendedora, que já está ali, com família que empreende. Não. De onde veio isso e como que você formou essas pessoas? Como você encontrou esses caras? Eu falei dos meus líderes, né, que eram os empresários da outra empresa. A primeira pessoa que eu liguei era o meu CEO de lá. Ah, que Então eu legal. falei, Vara, eu preciso de ajuda, tem uma empresa batendo aqui na minha porta, falando que vale isso, vale aquilo, eu não tenho a menor ideia, eu preciso de ajuda para seguir na negociação. E aí ele falou assim, e por que o Vairo, né? Primeiro que ele era meu mentor de De vida, vida. assim. Então, inclusive eu brinco que ele fez a figura do pai pra mim, porque eu entrei na empresa dele, eu tinha 18 anos, eu saí de lá com 22, 23, e ele é o cara que eu convidei pra entrar na igreja comigo, porque eu já disse, né, sou órfã de pai e Sim, mãe, sim, sim. e ele, no Nossa, meu que legal. casamento, ele Ele que entrou foi. Puxa, comigo. que legal. Então, Que eu liguei, história. tipo, Vário, me ajuda, não sei como fazer. Daí ele falou, Vitória, te ajudo, mas posso te falar? Acho que você tem que montar um board. Porque Ah, eu fica não que legal. tenho know-how desse mercado de recrutamento e seleção para conseguir te falar se é uma boa ideia, se não é. Mas eu conheço um cara que tem.
que era um conhecido dele, Marcelo De Luca, que até hoje ele é do meu board. Sim. O De Luca foi o cara que trouxe a Michael Page para o Brasil. Caramba. Então, ele conhecia muito desse mundo de Sim, sim. recrutamento e seleção, foi diretor de pessoas na KPMG, então ele conhecia também Uhum. mais ou menos o nicho do meu negócio. E aí eu fui conversar com o De Luca, ele topou, veio. Depois veio o Piero, que era... Hoje eu posso dizer que ele é o marido da minha sócia, mas na época ela não era minha sócia. Aham. Ela tinha sido a minha chefe. Caramba. E aí eu falei, cara, agora eu preciso de alguém que entenda de rodada, de tecnologia, e ele é sócio de um venture capital grandão. Aham. E aí eu trouxe ele e os dois participaram dessa negociação com essa Com essa empresa. empresa desse primeiro Desse, dessa né, M&A que você desse teve. primeiro, e aí eles tiveram essa conversa comigo. Poxa, que Sabe legal. que se você tá falando não, então agora você tem que acelerar. E aí, nesse vamos acelerar, eu formalizei isso com eles. Olha, eu quero vocês, então, como conselheiros e vamos acelerar. E aí, de 2020 para 2021, eu organizei tudo que eu precisava, assim, Uhum. de, cara, deixa eu entender os meus números, se eu transformar isso em tecnologia, onde eu consigo chegar. Nessa época, a gente estava com 25 mil candidatos no portal, eu Caramba. lembro. Então o número explode, né? Porque você falou dos 10 primeiros, 1000 primeiros usuários Num em ano, um ano para para 25 mil. 25 mil, Caramba. sem gastar E era nada. orgânico? Sei lá. Marketing Super orgânico, a gente orgânico. fala, É, né? O orgânico, super aquele que orgânico. espalha A pelo boca em maioria era boca. indicação. Porque eu não tinha verba nenhuma, né? Assim, a gente vendia o almoço para pagar a janta, porque Uhum. eu nasci sem nenhum investimento. Então, e graças a Deus, desde o primeiro mês eu tive faturamento. Então, já é um negócio que já E nasceu a se sua pagando. precificação, Vitor, sempre foi ali pela vaga que eu coloco? Desde Sim, esse nascitor ali, né? nasce assim, pela vaga, que era um modelo de trabalho de headhunter Sim, tradicional. tradicional. Sim, sim, sim. Então, nasceu nesse formato. E aí, de 20 para 21, organizei a casa para ir buscar o primeiro investimento para conseguir pôr a tecnologia em pé. Porque eu tinha o negócio, mas todo offline. E aí Sim, eu sim. tinha que trazer tudo isso. Óbvio, eu construí aquela primeira tecnologia, mas era assim, era realmente aquilo que falam que você sente vergonha. Hoje eu Sim. sinto um pouco de Olhar vergonha para quando aquilo eu lá. lembro como Quase uma era. maquete, né? Uma maquete, É, quase uma maquete. mas foi o que ajudou. Sim, sim, E sem dúvida. aí, 2021, a gente fez em março a primeira rodada da Conectábil. Que foi quando eu conheci o Zé. O Zé participou do meu Ah, processo tá. seletivo para Anjos do Brasil, que foi o primeiro investidor que eu tive. Ah, entendi. É, eu lembro porque o Zé falou aqui, quando ele faz o investimento, ele falou que era muito no início. E quando a gente conversa sobre esse É. assunto, ele falou, não, mas era. Nossa, a Vitória tava no. Não sei se era a primeira rodada que ela participava, Eu mas sei que era conheci no muito ele na começo. primeira Ah, rodada, então foi isso mesmo, foi isso que mesmo. era uma rodada de 750 mil Aham. para pôr a tecnologia em pé. Caramba. E aí foi aí o que o jogo começou. Então, assim, quando eu falo, quando nasceu a Conectábil, para mim ela nasceu em 21, que foi quando eu consegui estruturar o modelo de negócio que ela segue até hoje. E, Vitória, assim, nesse processo, a gente tá falando ali que tá no auge da pandemia, porque a pandemia inicia-se em 18 de março. Bom, você tem a Uhum, ideia, concebe a ideia em 18 e 19, tem esse primeiro assédio, essa primeira negociação, forma esse uhum. board já ali, pandemia, já, né? A pandemia Pandemia, tudo rolando, virtual, aquela inclusive. coisa, quer dizer, a gente não É, sabe, a incerteza imperava, na verdade, exato. nas nossas vidas. Você forma um board. Cara, quão desafiante foi isso, naquele período? Você sabe que isso contribuiu de forma positiva no meu caso. Por quê? Primeiro que foi desesperador, tá? Porque eu já tinha ali 5, 6 pessoas trabalhando comigo, ainda como headhunter, e os meus auxiliares, os meus suportes, digamos assim. E eu não tinha dinheiro para pagar o salário deles mais que 3 meses. Então, assim, se não se as coisas não voltassem ao normal, eu estava muito ferrada. Então, eu estava nesse desespero, mas ao mesmo tempo parou tudo nos primeiros meses. Então, a gente não tinha vaga, a gente não tinha É? nada para fazer. E isso me deu tempo para estudar. Então, assim, para entender, poxa, então, mundo de tecnologia, o que que é o mundo de tecnologia? O que que é a construção de cap table? Como que eu faço? Como que eu vou buscar investimento? Então, isso me deu um certo tempo para eu estruturar o que seria o meu negócio. Então, isso acabou impactando. E tem um segundo ponto que é: contador é desconfiado. E aí você pode me falar isso muito Sim, sem bem. dúvida. Se fosse antes da pandemia e eu dissesse assim, poxa, Adalto, eu tenho aqui uma plataforma, eu vou fazer o seu processo seletivo online, eu vou aplicar teste online, fit cultural online, você ia falar, cara, não funciona.
Como que você vai saber? Eu lembro que no começo tinha gente que falava assim: como que você vai sentir a energia do candidato online? Não existe isso. Como que você vai me mandar um cara que você nunca viu pessoalmente? Então, eu acho que se fosse pré-pandemia, eu teria muita objeção. Mas como a gente estava na pandemia, não tinha Sim. outro caminho que não fosse online. Então as pessoas aceitavam. E aí elas entendiam que funcionava online. Então acho que isso empurrou a gente para um lugar que talvez eu demorasse um pouco mais para chegar se não tivesse a pandemia acontecendo naquele momento. E é engraçado porque se você fala especificamente do nosso mercado, é quase que. Não sei se esse é o termo correto de falar, mas é quase que um oceano azul, porque você fala no nicho de contabilidade, alguém com uma plataforma para contratação para as pessoas, área financeira, fiscal, contábil, DP. Não tinha. A gente. Eu falo até por Uhum. conhecimento de causa. Eu sou aquele. Eu usei muito tempo Cato. Depois eu sempre fiquei buscando lá as alternativas, outras plataformas. Esqueci o nome de uma outra plataforma que fazia. Eu lembro dele fazer a pesquisa automatizada de currículos. Eu esqueci o nome dos caras. Enfim, mas era muito. Era o tradicional, realmente. Você não Era. usava Red Hunter nesse nosso cenário, você nem E o mencionava o headhunter de negócio. mercado custava muito. Muito dinheiro, porque era um valor, na verdade, inacessível É. para o nosso tamanho de empresa ou para o nosso tipo de mercado, né? E realmente, e a pandemia é engraçado. Ela quebra, costumo dizer que a pandemia quebrou todas as objeções que existiam sobre trabalhar remoto, trabalhar à distância, tecnologia. Tecnologia. Isso realmente, porque a gente teve que se forçou a ter que se Não tinha adaptar outro e não caminho. tinha outro caminho. A gente tinha que fazer, porque até no nosso caso os prazos continuavam, os impostos estavam, tudo estava acontecendo normalmente, né? Caramba, que A legal. maioria das contabilidades, durante a pandemia, falava assim: cara, a gente não sabe como que vai para casa, porque eu uso CPU, eu tenho servidor local. Exatamente. Então tinha muita dor e acho que a pandemia empurrou o mercado contábil assim Sim, sim, sim. para Foi uma frente. aceleração, assim, absurda. Graças a Deus, sabe, Vitória, eu posso dizer que algumas decisões. É o que você tá falando, né? Quando a gente olha pra trás, você vê decisões que você tomou certa na vida, né? Eu lembro Uhum. em 2019, foi quando eu substituí os meus desktops por notebook. Ah lá. Mas isso veio de forçado por conta. Sabe, você lembra quando teve aquela greve dos caminhoneiros? Aham. Aquela greve dos caminhoneiros, pra mim, ela foi um marco, porque eu lembro daquele dia. O meu pessoal fazia carona. A gente fez um processo de carona. Tinha dois, três que tinham carro e iam Hum. pegando as pessoas pra Uhum. trazer. E eu reuni todo mundo no escritório. Falei, gente, é o seguinte. Porque se você se recordar naquele período, foi o período que começou muita manifestação. Sim. Todo dia a Paulista parava, era uma Fechava. confusão no Foi. gramado, no metrô, né? E eu falei assim, cara, falei pro meu pai, falei, pai, a gente precisa. Esse negócio de note. Eu tinha muito amigo de auditor, né? Esse cara falou, cara, esse negócio de note. A gente tem que ter note. A gente tem que ter uma forma de os caras levarem o computador pra casa. Uhum. Porque eles trabalham de lá, não sei o quê. Foi quando eu compro o notebook. Eu só Nossa. sei que eu compro isso todo em 2019 e em 2020 veio o que aconteceu, mas aí já tava em nuvem. Quer dizer, eu Já tinha uma estava estrutura preparada. sem saber de Que literalmente de impressão. nada. Mas falta dizer, aquela decisão certa, na hora certa, você não sabe por quê, mas é aquele instintinho. É, eu ia falar isso. O empreendedor, ele tem um feeling, ele tem É, um sexto sentido. exato, Que eu exatamente. falo, cara, não ignora. Se você acordou com alguma coisa na sua cabeça, segue esse faro, assim, porque tem alguma coisa Tem ali. alguma coisa ali. E eu adoro dessa história porque essa sensibilidade que a gente tem, que não sabe por que vem, porque ela aparece, mas a gente não deve nunca ignorá-la, porque ela tá dizendo alguma coisa muito É, importante pra você que não é exato. pra agora, mas em algum momento você vai entender por que que você tomou aquela decisão. Exato. Que bacana. Então, começa daí. Aí, de 21 em diante, que o jogo começou O pra jogo. valer, assim. E como tem sido essa jornada? Porque, perfeito, a construção. Bom, tá claro, essa questão. E eu falo dessa questão do board porque eu achei muito legal, sabe, Vitória? Eu já falei com alguns clientes que muitas vezes esse tipo de solução que parece tão fora da curva, tão inalcançável, ou coisas que de empresas gigantescas, porque isso é extremamente sofisticado que você está falando Uhum. que você construiu, mas está, de alguma maneira, ao alcance de qualquer empresa. Qualquer empresa pode ter um board, pode ter um Exato. consultor ali. Eu tenho duas investidoras que têm escritório de contabilidade, Uhum. e aí esses dias elas, vamos marcar um bate-papo inverso. A gente quer te perguntar coisas do nosso negócio e tudo mais, porque são mundos, tecnologia e serviços, são Sim, sim. mundos diferentes. E aí, uma das coisas que eu disse para elas é isso, assim, que elas, como que você conseguiu se conectar com algumas pessoas? Falei, cara, o meu board me ajudou muito nas conexões. Monte um conselho. Pense uma forma de retribuir, de remunerar. No caso de startup, a gente dá tipo,
uma fração do nosso negócio. E eu lembro até hoje, eu falei para eles, cara, eu quero dar X do meu negócio para vocês, que hoje vale zero, porque assim, 1% de nada é Ah, nada. Mas se vocês acreditarem e vocês conseguirem construir isso comigo, vai valer alguma coisa. eu tenho certeza que vai valer muito. E eles, assim, cara, a gente tá aqui por você, não é nem por isso, assim. Mas eu quis dar, porque eu acho que você tem que amarrar as coisas da melhor forma possível para funcionar. E aí, no caso de serviço, cara, vai pensando como é que dá para incluir o cara. Às vezes o cara ele não vem pela remuneração, ele vem porque ele vai estar conectado com uma outra pessoa do board ali também, e é uma oportunidade para ele. Ele vem porque vocês vão criar um vínculo de parceria, e vão conseguir trocar algumas coisas, mas tenha um conselho consultivo, mínimo que seja, mas isso ajuda demais. No dia a dia as coisas pegam fogo, sua cabeça não oxigena algumas ideias. E aí senta um conselheiro seu e fala assim, poxa, é só fazer isso aqui. Você fala, nossa, como que eu não tinha pensado nisso É antes? verdade, é Isso verdade. funciona demais pra mim, assim, eu sou... Você falou das decisões acertadas, Acertado. essa pra mim foi a Sim, principal, não, porque as empresas demoram que muito pra bom. montar um conselho. Ah, não precisa, não é obrigatório, né? Não é um conselho de administração. Não interessa, assim, pra mim ter começado desde o dia um com um conselho, acho que isso, assim, me ajudou a dar 1000 passos lá na frente. E hoje, tenho certeza, tá muito mais sofisticado, né? Você tem muito mais. Quantas pessoas hoje tem, se você considerar no Hoje eu todo? tenho 3, 4, 5, são 6 Seis pessoas. pessoas. E eles se reúnem junto nos 3 são momentos ou. Ah, independentes tá. e 3 representam os investidores. Ah, é que você na verdade já tá com o investidor. Já. Então, são 3 Um independentes. você tem três, esse você tem que reportar, é É, outra. é, Os que é. todos dos fundos é diferente, né? O Mas a negócio gente de. faz um. O que, que eu faço, né? Qual que é a minha dinâmica? Que isso eu fui aprendendo no meio do Sim, caminho, e sim. toda hora eu mudo também, porque dependendo do momento que você está de empresa, tem outras dores. Mas basicamente todo mês os investidores recebem um report one page ali com as principais big numbers. Uhum. E aí depois, quando no trimestre a gente faz o fechamento do TRI, manda para todos os investidores e manda um pouco mais complexo para quem é do board, com muito mais dado, enfim, muito mais informação. Eles estudam antes e aí a gente tem a reunião trimestral para debater. E a gente debate muito mais futuro do que passado. E eu tenho esse acordo com eles. Olha, eu vou mandar antes, estudar antes, se tiver dúvida me pergunta antes, porque no dia eu quero gastar aquelas 2 horas com o time reunido para oxigenar a ideia, para falar como superar o desafio, como enfrentar essa dor. Eu não quero ficar, porque esse número aqui foi porque eu comprei mais caneta do que folha. Não. Vamos discutir a última linha da linha, porque até É. porque já foi, E né? se o seu conselheiro está querendo fazer esse tipo de microgerenciamento, ele não é para estar lá. Ele pode receber o reporte dele com um micro detalhe, tá tudo certo. O cara colocou dinheiro, ele tem que ter a informação dele. Mas o board em si, ele é um grupo estratégico focado em crescimento. Então, a gente tem que sair de lá, eu tenho que sair com um plano, assim, cara, vou executar isso nos próximos 3 meses, porque isso vai me fazer crescer. Então, eu não gosto muito de ficar... Eu até passo pelos principais números, porque eles ajudam a gente a entender o próximo passo, mas a gente gasta muito tempo falando de futuro. E sai coisa muito boa de lá. Porque eu tenho hoje o Piero, que é do mundo de tecnologia, continuo com o Deluca, que é do mundo de recrutamento e Sim, seleção, sim. e tem o Roberto Dias, que veio um pouco depois, que é um Ele tá cara no que grupo tá ele tá nos independentes. ele tá nos Né? independentes, que ele entrou como conselheiro, né, o Roberto. E aí, ele é um cara que representa o mundo contábil lá dentro. Então, ele que sabe o que está acontecendo, qual é o próximo hype do mercado. Uhum. Então, ele traz isso. E aí, eu tenho os investidores, que cada um tem também, assim, um lado diferente. Então, por exemplo, tem um investidor que para mim é super estratégico, que é um 289 Capital, que eles investiram em outras empresas que tem um pouco de complemento com o que eu Ah, faço. tem uma sinergia ali. Tem uma A sinergia. tese do A fundo tese é é. nessa linha, Então, né? eles Tá. trazem benchmark e coisas para a gente comparar que os outros não têm acesso. Então, isso acaba, de uma certa forma, ajudando. Mas É, eu, assim, puxa, que o board é legal. muito estratégico. Aquele seu depoimento no evento lá que a gente tá comentando no evento de Santa Catarina, eu achei muito legal da sua apresentação. Você falou da provocação, acho que é um pouco disso que você está dizendo agora, né? É. Aquela, quase que uma reflexão que você fez ali na frente. Que não foi uma Uhum. apresentação, foi uma reflexão de um momento que você estava vivendo, um desafio que se pôs à sua frente
E pra mim, o grande ensinamento foi, eu tive que desengaçar as mangas, fazer o negócio acontecer e provar pra quem quer que seja Queria que, dar que dá pra dar certo. certo. E independente se eu fosse. Eu lembro, porque naquele ponto a gente tava discutindo muito se eu sou um técnico, sei lá, de TI, o cara de desenvolvimento Uhum. ou não. E eu provei que com aquela solução eu poderia me tornar um. Ou pelo menos eu convenci você que é possível, né? E os meus investidores falam isso, assim, olha, depois que a gente conheceu, a gente nunca mais ficou questionando muito startup que não tinha o fundador técnico, porque deu certo. Então, assim, é lógico, acho que existe um desafio. Se você puder começar com Sim, energia um pouco, você vai ter um pouco mais de energia pra compreender tudo, né? Sem dúvida. exato. Então, mas no meu caso, cara, se não tem, arregaça a manga e vai atrás e vamos resolver de algum jeito, mas tem que estudar também, né? Não pode Não, também sim, fazer sim. de qualquer E jeito. uma coisa que eu queria perguntar pra você, Vitor, eu não posso deixar de perder essa oportunidade. Você tá quando a gente fala de RH, gestão de pessoas, eu acho que, não vou dizer que é hype, tá? Mas de cada 10, 10 vão reclamar do mesmo problema. Tá Uhum. difícil de contratar, você não consegue encontrar pessoas. Enfim, você sabe muito mais do que eu sobre isso, mas vou Sim. dizer aqui do nosso lado da mesa, se eu converso com todos, eu tenho clientes assim de uma universidade grande, tá? Eu tenho cara de tecnologia, eu tenho industrial, varejo, então, são níveis de mão de obra, ou perfis, na verdade, de mão de obra de todos os tipos, das funções mais variadas. Mas todos têm a mesma problemática. O empreendedor lá do outro lado, tá? Cara, não contrato, não consigo contratar gente. É um turnover absurdo. Eu tenho vagas em aberto e não consigo preencher. Quando você tem ouvido, e você tem ouvido provavelmente muito disso, Uhum. independente só de contabilidade, tá a mesma coisa. O que você tem avaliado? A pergunta é: o quanto isso é verdade, essa frase, ou tá virando só mais Um um desabafo. desabafo, um desabafo geral do mercado, por um desafio que sempre existiu, mas você que está estudando a fundo a matéria, o quanto isso é real, ou seja, existe um problema crasso na relação entre quem tem a vaga e quem está procurando a vaga, Uhum. porque isso é uma coisa também que eu não consigo entender. Você lê algumas pesquisas, eu sou meio fanático por causa de dados, pesquisas, ficar Uhum. lendo sobre isso, né? Você fala, o número de pessoas que procuram emprego é X, e o número de vagas em aberto é Y. E parece que essas pessoas então estão se encontrando, né? Onde que tá a galera que tem a vaga e a galera que procura que não se encontram. Então eu queria entender o quanto isso é verdade, o quanto isso é fato ou é fake, Uhum. e o que tem que ser feito, o que, na verdade, você tem visto que as pessoas que estão conseguindo ultrapassar isso, as empresas que estão conseguindo superar isso, seja no seu mundo ou no universo que você Uhum. está aí, o que eles estão fazendo? Primeiro é super verdade. Acho que a gente está num momento que a gente nunca tinha vivido antes, porque a gente está vivendo uma taxa de desemprego muito baixa. Então, quando a gente fala, acho que, se não me engano, o mercado do Brasil hoje está 6%. Quando eu falo até do meu recorte de contabilidade, é pior, 2%. Então, é como se não tivesse gente desempregada mesmo. Então, o que, que acontece? Vira um canibalismo, porque você precisa ficar tirando pessoas de onde elas estão. Isso acontece muito no mercado contábil e eu imagino que neste momento está acontecendo em vários mercados. Então, primeiro de tudo, a gente precisa mudar o mindset, porque antigamente os empresários, os recrutadores gostavam de abordar desempregados. Tá. Porque o cara está disponível, ele pode começar amanhã. E aí agora, se você ficar nessa, você vai demorar muito mais para encontrar, porque quase não tem gente desempregada. Então você vai ter que pescar no aquário do vizinho e não tem muito o que fazer. Onde que eu acho que mora a dor? Porque existe sim ainda gente que quer trocar de emprego, que está procurando, e existe muitas vagas disponíveis no mercado. Nesse momento, a gente está num mercado super aquecido de vaga. Eu acho que existe um desencontro de expectativas. Tá, E boa. eu acho que, assim, dos dois lados. O primeiro é do lado das empresas. A empresa ainda tá, eu quero o desempregado. A empresa ainda tá com aquela visão, mas é ele que precisa de mim, não é a empresa que precisa dele. E eu acho que esse, assim, é o maior erro das empresas hoje, que, assim, não, o cara precisa de mim. Antigamente era. Eu lembro que quando eu era recrutadora nessa consultoria de RH lá atrás, as pessoas levavam um currículo, às vezes tinha gente que ficava me esperando sair do trabalho para me implorar um emprego. Você marcava a entrevista 10 horas, 9 horas o cara já estava lá prontinho, arrumado, penteado, cheiroso, porque ele se preparava para aquilo, era a oportunidade da vida dele. Hoje em dia,
as pessoas não estão nem aí, porque se ele perdeu de hoje, amanhã já tem outra oferta. Entendi. Então, a empresa ela precisa ser muito mais estratégica, ela precisa aprender a se vender, ela precisa se preocupar com cultura, ela precisa entrar naquele negócio que chama Glassdoor, e a maioria dos empresários não tem ideia do que basicamente é onde as pessoas entram para falar bem ou mal da sua empresa. É tipo aquele. Como que é? Monday. Não é Monday. Não é Happy Monday. Tem um site parecido com o Glassdoor. Não é Happy Monday que fala? Não, não é Happy Não Monday. sei. Oh, meu Deus do céu. Eu vou lembrar daqui a pouco. Eu lembro. Lembra? Mas tem uma coisa porque eu lembro porque tem uma plataforma, é Happy Monday, alguma coisa assim. Eu entrei nessa plataforma e comecei a pesquisar se eu tava lá, né? E aí? E aí não encontrei ninguém. Aí, mas eu encontrei de uma cliente minha. E aí ela, nossa, cara, ela fez um relato, assim, eu não vou falar nome aqui, mas a fulana de tal é uma bruxa. Nossa, me falou. Falou. Aí eu printei e liguei pra minha cliente, falei, ó, ô, tudo bom? Ô, fulana, tudo bem? Não. Eu entrei no site X e encontrei seu nome lá. Mas o que que ela escreveu lá? Ela falou que você é uma bruxa. Aí você falou, mas eu sou isso mesmo. Eu não falou mentira Não nenhuma. mentiu. Acho que é Happy Monday. Depois eu vou Depois lembrar. me fala que eu quero te olhar passo. se eu tô lá É também. Happy Monday lá, enfim. Mas é inglês, Mas, mas é nesse mesmo nível, nesse Mas, mesmo estilo. enfim, a gente precisa estar atento a isso, porque hoje uma das coisas que mais as pessoas desistem de processo seletivo é cultura. Essa música. E aí, e como que ele descobre cultura não estando lá? Ele vai entrar no LinkedIn, ele vai adicionar as pessoas que trabalham lá nas redes sociais para ver como que é, se postam, se não postam, se faz, se não faz. Entra num Glassdoor, vê os depoimentos. E aí, assim, a gente precisa ser estratégico, a gente precisa começar a vender melhor, porque não tá difícil encontrar gente para trabalhar, tá difícil encontrar gente boa para trabalhar. Então, assim, desqualificada, uma a cada esquina vai ter. Descompromissada, vai ter também. Agora, gente boa, talento bom, tá trabalhando, tá empregado, e ele só vai sair de lá se ele achar que é a chance da vida dele. E aí eu acho que existe esse desalinhamento de expectativa, porque a empresa tá com preguiça de fazer isso. Ela acha assim, não, eu já vou pagar o salário para ele, não vou ficar aqui implorando, mendigando. E, se ele não quer, tem quem queira, só que não tem quem queira. Gente boa, pelo menos, não tem Gente quem quer. boa, talentosa, Não não tem, tem, não vai porque querer. você vai precisar trabalhar ativamente para vender para essa pessoa a tua empresa. Então, acho que esse é o lado das empresas. O lado dos trabalhadores, eu acho que a gente tem principalmente uma nova geração com outros tipos de expectativas. E então a gente tem uma geração que é mais jovem, que quer tudo para ontem, que quer entrar ganhando rios de dinheiro, que quer ter qualidade de vida, é o que a gente mais ouve, né? Então, Equilíbrio. isso tá ouvindo mesmo. Isso também é coisa. Porque às vezes eu fico meio preocupado, mas assim, se é só uma máxima de mercado, máxima popular, né? Que vai se espalhando, todo mundo repetindo como se aquilo fosse verdade, mas não de fato acontecendo essa tal busca por qualidade de vida. Sei lá, um cara com 18 anos, 19 anos, falando o que é qualidade de vida, Sim. né? Porque você ouviu de um cara que tem 40, que nem eu? Faz sentido, Pô, tá beleza, cansado. o cara já tá. já começar aquilo, né? Já começou, mas agora, com 18, cara, você tá pensando em outras coisas. Talvez você precisa adquirir as coisas, você quer dinheiro. Cara, eu quero dinheiro pra poder ter as Não, coisas, isso né? tem vários dados. E é realmente. E não existe o certo e Sim, errado, sim, né? claro. A formação, o momento que eles nasceram, o que eles viram os pais fazendo. Então tem. Eu até publiquei no meu Instagram recente, não tão recente, mas tá lá, dá pra achar, falando sobre uma pesquisa que mostra a quantidade de pais que estão indo para entrevista junto com os filhos na nova geração. Parece brincadeira, mas não é. Não é que ele tá levando o filho, né? Não trouxe aqui e ficou lá fora. Não, ele tá entrando para fazer a entrevista junto. E aí, eu postei fazendo uma crítica, obviamente, porque eu não acho nada normal Pelo amor de Deus. um pai entrar junto com o Pelo amor filho, de porque Deus. ele não vai trabalhar com o filho. Então, ele precisa deixar o adolescente, o jovem, se Sei lá, se entender, virar, né? Se virar. A quantidade de mães que me deram hater, que me chamaram no Sério? privado pra Mas em que sentido? Falando que você tava eu errado? levo mesmo. Sério? O mundo tá muito perigoso. Você fala isso porque você não é mãe. Juro, eu fiquei Sério? assustada. Porque eu achei assim, as pessoas vão concordar comigo, né? Ou no mundo remoto que isso tá acontecendo. Não. Mas então a gente acabou de falei, aferir por que a coisa tá doente desse jeito. Então por isso você acabou de provar por que as coisas estão distorcidas. Porque é uma questão
Tem aquela frase que geração forte faz Eu geração sou fraca. fraca, é exato, já tô te falando. Então tem um pouco disso, assim, não é, eu passei por isso, eu não quero que o meu filho passe. Então você acaba aliviando muito para ele. E aí, quando ele vai para o mercado, ele não dá valor, porque, cara, se eu pedir demissão, minha mãe vai entender. Eu lembro que eu fui pedir demissão uma vez de uma empresa, e antes disso eu sofri assim, nossa, minha avó vai me matar, assim. Eu tenho que arrumar outro emprego antes de eu pedir essa demissão, porque se não for isso, eu tô Tô lascado. ferrada. Porque minha avó ia falar: o que é isso? Você tá podendo escolher? Ela nunca pôde escolher. Minha avó é empregada doméstica, limpando a casa dos outros e eu escolhendo onde que eu ia trabalhar, assim, não fazia Sim, sentido. sim. E eu tinha essa responsabilidade, mas hoje a grande parte não tem, porque o pai fala: "Ah, não, se não der certo esse, vai pro E você que outro." tá na ponta ali, porque. E aí que tá, né? Beleza, a gente já viu, realmente, eu concordo. Caras bons estão contratados, caras ruins vão estar sempre à disposição. Mas a gente tem uma parte que é essa galera que tá se formando, ou que tá dentro, que tem que tá entrando, porque em algum momento vai ter uma troca, né? Ou seja, os caras estão ficando, os sêniors estão ficando cada vez mais Uhum, sêniors, e a gente imagina se a gente naquela classificação que é sênior, pleno, júnior, né? Então o sim, sênior tá ficando mais sênior, porque o tempo tá passando, sim, o pleno vira sênior, se fosse uma escada, né? E o sim. júnior vai seguir essa mesma linha. Esse júnior tá entrando no nível, nem é júnior, eu nem sei se tem uma classificação, seja no contábil ou qualquer área que a gente pegar. E como que a gente vai fazer? Porque essa galera parece que não tá procurando emprego, ou estão procurando. Então, Como que você tá, essa evasão, como que tá pra evasão vocês lá? escolar universidade é uma coisa que tá bombando. É, então, aí você que agora tá na universidade, não, Então, claro assim, que é no outro nível, mas a coisa gente acadêmica, né? sabe que os alunos começam e desistem no meio do caminho. Porque hoje a gente tem muito acesso à informação de formas não tradicionais. Então, a faculdade em si deixou de ser tão obrigatória como era alguns anos atrás. É óbvio, né, para algumas profissões técnicas, por exemplo, o contador, ele É, tem que fazer, sim, não sim, sim. adianta. Mas um número que eu acho legal é que acho que há 10 anos atrás a contabilidade estava no top 5 de mais procuras, né, de mais gente entrando para Uhum. estudar. E nos últimos 5 anos ela não está nem no top 10, assim, ela tá, inclusive ela está na outra ponta, né, do que menos Procura. procuram agora. Então, eu acho que existem algumas coisas acontecendo. O primeiro, principalmente trazendo um pouco para o meu mundo de contabilidade, é a contabilidade deixou de ser sexy Tá. para a maioria dos jovens, né? A gente não soube vender esse mercado da melhor forma possível. A gente não mostrou que o mercado se profissionalizou. Sim. Eu vi, eu agora não lembro se foi o pessoal da Monflag ou onde foi que fez uma pesquisa na Paulista perguntando: quando eu falo contabilidade, o que vem na sua Significa? cabeça? E é assim, tradição, papel, burocracia. Então, a gente não trabalhou isso na cabeça do jovem. E assim como a contabilidade, as profissões tradicionais não fizeram isso. Então, hoje também existem outros cargos, outras carreiras, e o jovem ele está indo para aquilo que para ele é mais atraente. Então, ele quer virar influencer, ele quer vender um produto digital, ele quer atalho para ganhar dinheiro rápido, mais fácil. Isso acontece Sim, mesmo, sim, sim, existe sem esse dúvida, caminho. sem dúvida. Mas ele tá indo para aquilo que ele considera, ele quer independência, ele não quer vir bater ponto aqui todo dia, ele quer trabalhar de onde ele quiser, né? Ele quer viajar e fazer um freela. E como ele não tem grandes ambições mais, assim, ele quer qualidade de vida, o dinheiro não compra a qualidade de vida. O trabalho, às vezes, também não te dá isso. Então, ele começou a achar que o trabalho é só uma coisa, é só um acessório da nossa vida. E eu tenho várias outras coisas, então, cara, se eu ficar júnior para sempre, isso estiver me fazendo feliz, eu não tô nem aí. Tanto que hoje a maior dificuldade do mercado de trabalho agora é liderança, porque a galera não quer chegar lá. É muita responsabilidade, é muita dor de cabeça, e é É mesmo. mesmo, E é sem dúvida, sem mesmo. dúvida, sem Eu dúvida, acho sem que se dúvida. você não tiver um propósito maior nisso, Sem realmente dúvida. não vale a pena. E ninguém quer. E aí o mercado já está pensando como é que a gente vai sustentar isso no futuro. Então, existe realmente assim um desencontro que eu acho que a gente não tinha vivido ainda de geração e empresa. E, de novo, as empresas que já entenderam como que a banda toca, elas estão indo bem, elas não estão com esse problema de rotatividade, elas não estão. Então, assim, você pega vários cases de mercado, cara, que sofre a dor normal, que tem o turnover ali do jeito que é para ser.
e não tá sofrendo, porque já Então, entendeu o jogo e já tá conseguindo trabalhar com esse jogo. Mas as empresas que estão com esse pensamento de, não, a pessoa que precisa de mim, eu não vou entrar lá e melhorar minha nota no Glassdoor, eu não vou falar de cultura, porque cultura é trabalhar e ganhar salário. entendi. Então, eu acho que é isso, assim, a gente precisa, como empresa, aprender a vender melhor o nosso negócio, a criar uma cultura forte, porque é isso que vai Porque é o que tá na atrair o mesa, porque é o que talento. tá na E mesa, é o né? que o cara quer. A gente precisa dar mais liberdade para as pessoas, mais autonomia. É uma geração que tem acesso a muita informação, então tem muita coisa para compartilhar também. E aí, se ele é só mais um que bate o cartão lá e fica num trabalho operacional, para ele não faz sentido. Ele quer ver o impacto dele, ele quer Verdade. ver propósito no que ele Esses faz. dias eu tava numa discussão, Vitória, aqui no escritório mesmo, sobre coisa do celular. Antes, lá no passado, e eu falo no passado, parece que é tão longe, né? Mas, sei lá, 6 anos atrás, antes da pandemia. Um pouquinho mais. Primeiro a gente tinha a discussão do Wi-Fi. Nossa, eu nunca esqueço, porque a gente era presencial, né? Tradicional, né? Se Presencial, liberava o se Wi-Fi ou liberar não. Wi-Fi ou não. Tanto que é engraçado, porque você pensar hoje, você dá Hoje é risada. Você engraçado. fala, É. "Meu, como assim não liberar Wi-Fi? Pô, mas lá Sim. não podia. Não, vou liberar Wi-Fi. Não, cara, não pode liberar Wi-Fi. Travava o Wi-Fi, criava senha da senha, Nossa. da É. senha pra ninguém acessar o Wi-Fi. Depois entrou, tinha a questão do celular. O celular não podia ficar na mesa. Porra, Uhum. durante um bom tempo aqui mesmo, a gente, não pode ter o celular na mesa. Passado todo esse tempo, hoje, é uma discussão quase que não existe essa discussão. Você fala, pô, como você vai falar pra pessoa não ficar. Não existe não ficar com o celular, não. Não É. existe isso, não É. existe essa discussão. E eu tava com um cliente aí falando sobre isso, que ele tava querendo proibir. Falando, não, aquilo aqui na empresa é proibido ficar com o celular na mesa. Eu falei, meu, eu mesmo não trabalharia aqui, cara. Você tá com problema. Primeiro, porque eu tenho meu filho, eu tenho 2 filhos Uhum. pequenos. Eu não existe mais telefone de recado, sabe? Telefone Aham. fixo de recado, meu irmão. Se a escola dos meus filhos ligar, eu vou ligar no meu telefone. E você E eu pode ter tenho que certeza, atender. se vai tocar um segundo, eu vou atender. É minha prioridade, né? Aí eu até fiz as perguntas de pergunta. Você trabalharia de verdade? Você trabalharia de verdade num lugar que te proibisse ficar com o telefone na mesa? Eu não. Eu, assim, Ninguém fica. eu tenho alguns clientes, Que para não falar tem, vários até. clientes, que têm essa regra. E aí eu lembro que uma candidata até falou pra gente assim: eu já nem ligo pra essa regra porque eu já tenho a minha tática. Aí a gente, assim, informalmente foi tentar entender, aí, qual que é a tática? Ah, não, a gente cola na lixeira do banheiro e fica indo no banheiro o dia inteiro lá pra atualizar, pra ver se tem alguma coisa. Eu falei, gente, ela é assim, entrar lá no banheiro, abrir a lixeira, o celular de todo Todo mundo tá mundo tá lá. colado lá. Olha isso. Eu falei, que louco. E então, e aí serve, sabe? Só serve pra pessoa se sentir pior, Pior, sabe? exato, porque ele tá achando um subterfúgio, já achou um subterfúgio pra fazer a mesma coisa, vai aquele efeito que você espera da tal da concentração plena, não Não existe. existe. Não Que existe, ela já porque ele tá tá pensando, ela vai levantar ela tá agora pra ir levantando, a olhar. cada 5 minutos ela tá levantando pra saber se tem uma É um chamada. absurdo. Mas eu acho esse assim, eu acho que quanto mais regra Engraçado. nesse sentido. O que que eu acho que a gente tem que tentar entender? Cara, qual é o porquê da regra? Quem criou isso? Se o cara, não, é porque o cara vai ficar o tempo inteiro no celular. Então ele é o cara errado, manda ele embora. Se ele não tá afim de trabalhar e entregar o resultado dele, manda ele embora. Corta o mal pela raiz, não é, proibindo o celular que ele vai virar o melhor funcionário. Porque se a cabeça dele não estiver no trabalho, vai estar em outra coisa. Ele vai jogar o paciência que o computador libera para jogar, porque ele não tá afim de trabalhar. Então, o problema está na raiz, não está nesse microgerenciamento. É onde acho que acontece assim, o grande erro da situação é isso, cara. O cara, não, é porque ele vai ficar o tempo inteiro. Não, cara, se ele for comprometido, ele não vai. Depois da pandemia, a gente entra nessa coisa de trabalho remoto. Eu já tinha essa coisa de querer ter empresa de tecnologia, estar muito próximo delas, vi os caras. Eu sempre conto essa história porque certa vez eu fui num cliente de tecnologia e numa reunião o cara teve que parar para atender o cara que era do DBA, que cuidava do DBA da empresa, e o cara tava na Austrália. Porra, aí atendeu a Uhum. ligação e tal, e depois que ele desligou, eu cheguei pro pô, mas como assim o cara tá lá e tá trabalhando? Não, ele trabalha remoto. Foi a primeira vez que isso foi em 2017. Eu falei, caramba, o cara tá na Austrália, como assim, cara? Aí ficou com aquilo. Vem a pandemia, a gente vai remoto, graças a Deus tá preparado. E de lá pra cá, a gente continua remoto, sabe, Vitória? Aqui é 100% remoto. A gente tem uma semana, a última semana do mês que a gente veio pro escritório, que é o nosso híbrido aí, Uhum. que foi convencionado entre todo mundo. Então, a última É semana do legal isso, mês, não tinha visto esse formato então ainda. nós ficamos 3 semanas remoto e a última semana do mês todo mundo vem pro escritório. Essa é a nossa realidade atual, Legal. que tem durado desde 2000, desde que pôde voltar para
que a gente pôde Uhum. voltar presencial, né, na pandemia, digital. E a minha pergunta quando você falou sobre isso é muito legal, porque eu falo assim pro meu pessoal: "Gente, todo problema que existe", e aí às vezes os cara quer falar que é um remoto, eu falo o seguinte: "Ó, espera aí, o que que aconteceu? Esse problema existiria se a gente estivesse aqui? Ou seja, um cara não falou pro fulaninho que tinha que uma li aconteceria. Uma ligação que não foi atendida, o cliente Uhum. ficou esperando. Aconteceria aqui, porque eu tinha a menina do telefonista que perdia a ligação e o cara depois estava me ligando no telefone, dizendo que ninguém atendia ele. Ou seja, o problema não tá no remoto. O É. problema tá no nosso alinhamento, tá no nosso gerenciamento aqui que não tá legal, Na alguém que não tá cultura. cumprindo o papel. É. E fazer esse esforço para que isso funcione ou faça em verdade, depende da gente, do nosso dia a dia. E outra coisa, e aí eu queria trazer para você a pergunta, eu acho muito, Vitória, de verdade, que essa coisa de gestão de RH, gestão de pessoas, sempre foi algo dito. 500 milhões de livros falando disso, como incentivar, como premiar, enfim, Uhum. já tem uma coleção de livros sobre isso. Só que na prática, eu acho que nunca ninguém fez nada disso. A gente era o seguinte, é top, tal, o famoso top goela down. Eu tinha o comando, porque eu sou o dono, ó, tem que fazer. Em tese, aqueles que fingiam que faziam, continuavam fingindo, aqueles que faziam, Uhum. sempre fazia tipo trabalho de faculdade, né? Tem uma galera que faz, uma galera que ajuda e outra que só acompanha, como a empresa sempre foi. E a gente nunca se dedicou de fato às pessoas, a entender como elas funcionam, se tá bom pra todo mundo, se a cultura tá validada, etc. E essa nossa geração, esses novos, talvez na geração, acho que o momento que a gente tá vivendo, nos pede um outro tipo de comportamento, como dono, como líder, como gestor. Que a gente achava que fazia, mas na verdade a gente Uhum. sempre, como eu disse, É. mandava e fazia e tava tudo certo. Só que agora não, como a complexidade das pessoas é maior, tá tudo muito mais complexo, mais incerto, tudo tal do Uhum. VUCA lá que se diz, né? Nós estamos tendo postos à prova. Se todas essas técnicas, de verdade, elas funcionam, Se você ou se você aplica. aplica ou não aplica, se você tem as habilidades e os skills suficientes para lidar com todas essas complexidades e contradições, né? O que você acha disso? Eu acho que a gente, que é bem o que você falou, sabe o que acontece? Antigamente a gente via até a figura do RH e todos esses livros ajudavam a gente virar, eu brinco, um RH festinha, que é o RH que cuida do bolo, do E aniversariante, que faz toda aquela parte mais. lúdica da coisa. Exato, Lúdica, cara. lúdica, E me lúdica. pega isso, porque Lúdica. assim, eu sempre falo para os meus clientes, vai criar uma área de RH estratégico? Se você entrevistar uma pessoa que fala assim, ah, eu quero trabalhar no RH porque eu adoro trabalhar com pessoas, tá errado. Porque o RH ele também tem que ser muito bom de número. Porque até o bolo do aniversariante do mês, se ele não te trouxer um ROI, ele não tem que existir. E aí parece duro isso que eu tô falando. Mas é verdade, porque a empresa ela não é ONG, ela precisa de lucro, de resultado e tá tudo bem com isso. E o RH, ele tá lá para basicamente ajustar essa estratégia do empresário de fundir isso com as pessoas certas e fazer com que a experiência dessas pessoas seja melhor para essa pessoa entregar o resultado melhor. É uma via de mão dupla, não existe funcionário infeliz, colaborador infeliz entregando o melhor É resultado. verdade. E não vai existir. Então, o RH estratégico, o que ele faz, ele quer o bem-estar de todo mundo, ele faz uma forma de alcançar esse fim, mas visando o retorno, visando o lucro. Porque o que adianta também estar o time inteiro feliz, alegre, batendo palma e a empresa quebrando? E daqui a pouco todo mundo vai chorar porque nem rescisão vai ter. É verdade. Então, eu acho que assim, é um equilíbrio de duas coisas muito importantes em que eu acho que o empresário tem que estar ciente disso, o RH, ele tem que trabalhar com um número, ele tem que ter os KPIs dele, né? Qual que é o faturamento por colaborador? Qual é o lucro em cima do custo por colaborador? Então, eu sempre gostei muito dessa parte de número, de RH, de provar para o meu chefe, assim, olha, eu consegui reduzir em X% a sua rotatividade com base nessa ferramenta, com base nessa ação. Então, o RH, ele serve para isso. Então, acho que primeiro é tirar aquela visão que a gente tinha do lúdico, que eu acho que é isso que o empresário às vezes cria um bloqueio. Ah, eu não vou fazer isso porque, ai, nossa. Não, tira esse bloqueio, não é RH festinha, é RH estratégico. E o estratégico passa por você aplicar tudo isso que você aprendeu no sentido de, cara, eu li o livro que fala que tem que fazer one-on-one. Ah, eu tenho preguiça de sentar lá e tomar café com o meu colaborador. Se você não fizer isso, você nunca vai entender o que passa na cabeça dele. Você nunca vai entender o que passa quando você não tá, porque é nesses momentos que a gente pesca algumas coisas. E você não vai conseguir converter isso numa estratégia. Cara, quantas vezes eu já me blindei de, ai, alguém num café me fala assim, ai, sabia que fulano tá um pouco desanimado?
E aí poxa, eu não posso perder fulano, vou sair daqui, eu já Resolver vou aqui tá fazer cansado. alguma coisa. Ou a pessoa me fala, é porque eu tô com um problema X, e eu, nossa, se essa pessoa tá com um problema X, ela vai me entregar menos esse mês, e eu não posso deixar isso acontecer, eu preciso equilibrar de outro jeito. Então, assim, é estratégico, e você precisa lembrar que faz parte da estratégia. E tirar um pouco do preconceito, né, de Sim. tudo isso que eu falei, do lúdico, porque não é lúdico, é número. E também poxa, eu tenho dificuldade com isso, vai procurar ajuda, vai procurar uma mentoria, vai procurar uma ferramenta, vai procurar um método, porque eu falo que quando a gente tem ferramenta, quando a gente tem método, a gente faz mais fácil. Então, eu tenho dificuldade de dar feedback para alguém, mas você está usando uma técnica? Ou você está sentando lá e falando o que vem na sua cabeça? Cara, põe a técnica te ajuda a não errar, é mais É o atalho, né? A assertivo. técnica é o atalho. Exato. Você encurta caminho. E hoje, né, como a gente tá falando aqui, né, Vitória? As ferramentas são muito mais acessíveis. As soluções que antes eram inalcançáveis para pequenas e médias empresas, que acaba sendo meu público, Uhum, o meu também. hoje, hoje não, hoje tá tudo acessível. Falou, formar um board. Não é, a gente tá falando, você precisa do Abílio Diniz, eu É, gostaria do Abílio Diniz, do Roberto Jus, sentado aqui para conversar com exato. ele. Mas tenho certeza que você conhece alguém, que seja um cliente seu, que é extremamente habilidoso em vendas, e você tá com pau de vendas aí. Exato. E você fala com esse cliente seu, fala, cara, você conversaria comigo 1 hora pra mim te mostrar aqui? E te paga um café, tipo, sei lá, eu Uhum. não sei exatamente como, mas cada um tem que adotar a sua própria estratégia. É. Mas a dica é exatamente essa. As ferramentas são alcançáveis, acessíveis, perdão, a um custo que é infinitamente menor do que você acha. Exatamente, o conhecimento tá aí, cara. Você entra Tá? no YouTube, Exatamente. formas de dar feedback, vai te dar vários com conceitos técnicos, com referência bibliográfica, ou tudo que você quiser. Tem de tudo, tem desde da imaginação de alguém que gravou um vídeo até alguém que tirou isso de alguma experiência, de algum É. dado. Então, acho que o importante é a gente correr atrás. Várias coisas no dia a dia ontem estava falando com uma colaboradora minha assim, cara, se você tiver iniciativa para as coisas, você vai tropeçar no conhecimento. Porque era uma conversa de, mas às vezes eu não tenho conhecimento para fazer Sim, isso. sim. Daí eu falei, assim, tô zero preocupada com conhecimento agora, eu tô preocupada com a iniciativa, porque quando a gente se propõe a fazer, naturalmente eu vou tropeçar no conhecimento, porque eu vou precisar olhar qual a melhor forma de A fazer. resposta vai te Se encontrar. eu Sem já dúvida. estou disposto a sair da minha zona de conforto, se eu estou disposto amanhã a implementar a avaliação de desempenho na minha empresa, você não tem avaliação, resolveu implementar? Qual é o passo depois? É entender quais avaliações existem, como que faz. Então, você vai adquirindo esse conhecimento. Primeira coisa é ter a iniciativa para fazer. Eu acho que a gente é muito preguiçoso também como empreendedor, sabia? A gente fica com preguiça de algumas coisas, principalmente aquilo que não é a nossa zona de Não é aquilo que conforto. você você pelo menos criou todo o negócio pra ser, né? Exato. O No meu core do caso, negócio, é o core. o meu background é RH. Então, para mim, eu faço falar de cultura, rituais, Faz não sei o quê. parte. Para mim é uma coisa natural. Então, eu tenho orgulho de falar que hoje a minha empresa tem uma super cultura e uma cultura muito forte, mas isso vem de mim porque o meu background foi nisso. Agora, tem um outro lado que me desafia mais, que é, cara, eu nunca fui uma pessoa do financeiro. Eu lembro que quando eu não tinha gente para me ajudar no financeiro, eu queria morrer de ter que ficar conciliando, Banco lá, mandando né? boleto, cobrando. Assim, eu queria, juro, assim, era o dia que, cara, não fala comigo que eu tô de mau humor, porque hoje eu tenho que fazer faturamento. E que não é, mas que eu tenho que saber, porque se Sim, eu não sim, sim, souber sim. como que eu vou ser empresário, como que eu vou ser empreendedor, se eu não sei o mínimo. E não dá pra saber hoje em dia só o mínimo, não. Tem que mergulhar. Só que, cara, é uma coisa que me desafia, me tira da minha zona de conforto. Não é uma coisa natural. Ai, que linda essa planilha, esse VBA. Não existe isso Verdade. pra mim. Não é o meu conforto ali. Mas é necessário. E aí eu sei disso. É estratégico? É. Então eu tenho que fazer. Então eu tenho que, às vezes, assistir. Quando a gente saiu do simples pro lucro real. Tive que assistir infinitas aulas e para eu entender Qual era o minimamente impacto, o que que o mudava que na que eu sua não vida podia em relação. errar, né? Assim, o Exatamente. que que no dia a dia não daria para errar estando no novo regime Sim, sim, sim. tributário. Então, é legal, gostoso? Para mim não é, mas é estratégico, então eu vou fazer, porque ninguém pode me passar perto, ninguém pode, né, cometer alguma coisa, eu preciso enxergar, né, se Sim, alguma coisa sim, sim, acontecer. sim. Então, acho que é a mesma coisa. Muito, muito legal. Esse seu relato, Vitória, porque realmente mostra a gente que está empreendendo, qualquer um que esteja empreendendo, se convencer, se tiver em algum momento
nesse sentido, e todos estamos de alguma forma. Ou, às vezes você está mais conectado àquilo que é o seu core, aquilo que é o seu Uhum. background, aquilo que você. Cara, eu tô lá, no meu caso aqui, contabilidade, Uhum. a consultoria, isso é o que eu tenho que fazer, mas tem hora que eu tenho que estar fazendo algo que tem nada a ver com isso, mas o negócio, o momento do Exige. negócio exige que eu esteja mais concentrado, mais dedicado àquilo. Porque no fim das contas você vai ser um famoso solucionador de problemas. Onde que a empresa, como um dono lá, tá ali, o corpo Exato. humano tá atacando, você tá com um problema onde você vai ter que atacar. Mas isso a sua atenção mais focada ali. E o que eu ia comentar, uma coisa interessante, eu acho que em algum momento a gente foi enganado por essa coisa da geração Google. A gente aprendeu um certo momento ali, vendo muito filme, muita coisa, essas empresas de tecnologia, Uhum. Facebook, Google, que empresa, e eu acho que essa galera tem até um probleminha em relação a isso. Eles vieram como se a empresa tivesse, você fosse entrar na empresa, é a mesa de sinuca, rede pra dormir, Uhum. cerveja e coisa a hora que você quiser. Aquela coisa do Google mesmo, Uhum. né? Só que eu já tive essa oportunidade de conhecer, eu sei que você conhece, gente que trabalhou no Facebook. Falou, meu, sabe qual foi a última vez que eu deitei naquela coisa lá? A última vez, eu não lembro nem a última vez. Primeiro que minhas reuniões eram todas fora do horário, eu tinha que fazer de madrugada, porque entrega de um projeto, Uhum. o meu gestor tá, não sei, na Inglaterra. E, cara, é uma confusão, umas outras, que o cara não ficou lá, esse meu amigo ficou acho que 1 ano e meio lá e não aguentou. Falou, cara, aquilo é coisa pra maluco, cara. Isso é coisa pra maluco. Aquilo ali é tudo conversa. Não, e é bem o que eu te falei. Eu nem acho que começou como conversa, começou como ROI. Então, qual que era a ideia por trás do Google? Se eu tiver lugar para o cara dormir, ele não vai para casa dele. Ah, pode ser, pode, Se verdade, eu der verdade. comida pro cara aqui dentro, ele não Comida precisa sair gratuita, para não sei mais. almoçar. Se eu cortar o cabelo dele aqui, ele não tem que sair mais cedo porque ele vai cortar o cabelo. Então é tudo por trás o ROI do negócio, Verdade, cara. Eu você vou tem razão. prender o cara aqui dentro. Ele vai vir. É Ele vai você querer ficar fica preso, não sou eu que vou prender. Ele verdade, vai verdade. amar ficar preso aqui. Ele vai contar pro amigo dele que ele come aqui, que ele tem a parte da feira, né? Que uma vez por semana você como colaborador pode ir fazer a feira com as frutas, Com as levar pra frutas, tua isso. casa. Você chegou a Cara, fazer aquele tour lá deles lá? já fui algumas Você já vezes foi lá? Eu nunca tive no essa oportunidade, eu Google. É gostaria. muito É legal. muito legal? O próximo eu te chamo. Ah, pode chamar Eu assim, vou que eu gostaria. Dizem que deve ser um bom Eu ensinamento. tenho vontade de montar um grupo de clientes parceiros para levar lá, porque Deve é uma ser, realidade bem deve ser bem diferente. diferente, né? Hoje em dia, obviamente, outras empresas também adotaram O isso mesmo e política, né? adotaram sem entender esse por trás do negócio. Adotaram para ficar no hype, né? Espelharam o modelo, mas não necessariamente o conceito, né? Exato. E eu acho que a minha geração brilhava muito o olho nisso, de ai, tem sinuca, tem ping-pong, porque daí já você se vende com uma outra imagem. Mas as novas gerações já não engolem isso, não. Já entenderam que isso aí. Essa conversa Sabe o que fiada. que esses dias eu estava conversando com uma galera sobre isso, aí falaram assim: ah, eu tenho medo de jogar o videogame lá na empresa, porque eu acho que. Sempre acho que é uma armadilha que eles colocam lá só pra ver quem que para de trabalhar pra jogar. E aí eu falei, olha lá, é outro Outro pensamento, pensamento. verdade. Então, assim, de novo, se não tiver propósito naquilo, não faça, tem que ter um propósito. Eu acho que o do Google é isso, tanto que você acabou de falar. Existe um lado hard do Google que esse lado as pessoas não querem, né? Elas querem Exatamente. comer de graça e Não, cortar cabelo. Agora, trabalhar de madrugada, o próprio processo seletivo, eles te ligam de madrugada Não sabia. Não em sabia. alguns cargos. Porque como é a realidade Porque a realidade é deles, fuso horário, né? Trabalho dentro do fuso é a horário. realidade que você tem que sentir logo no processo seletivo. Vão te ligar durante a tua jornada de madrugada e você tem que estar preparado. Então, eu acho que assim, você tem que ter ali intenção naquilo que você faz. Fazer por fazer, A pra achar que é intencionalidade legal. do que você faz determina muito mais que qualquer outra coisa. E principalmente a empresa, ela é intencional, não tem Quer que ser, falar né? um cliente meu que está tentando virar de serviço para tecnologia. Então ele direto me liga, poxa, Vitória, porque ele está até se vendendo já E tá fazendo como curso da RDD, né? como Mas ele tá tecnologia. vendendo fazendo curso da RDD, com certeza. Se não tá fazendo, já fez, mas tá se vendendo como tecnologia. Aí você vai olhar a cultura dele, é cheia de regra. A pessoa, se ela erra, ela ganha advertência. Sendo que tecnologia é tentativa e erro. A gente tem vários livros com framework que fala, cara, testa rápido, erra rápido. Startup chuta. E- Startup chuta. Tá lá, todos os então, modelos de MVP possíveis. exato. Então, como é que você vai despertar inovação e criatividade no seu time se você fala Risco pra ele que de se errar. ele errar, ele vai tomar uma advertência? Ele não pode chegar 2 minutos atrasado que ele toma uma advertência. Mas se naquele dia ele estiver criando e ele tiver que sair 10 horas, aí ele pode. Tá tudo bem. Então, acho que
as pessoas precisam pensar qual que é o incentivo perverso da situação, né? O que você está querendo criar versus o que você está criando. E volta para aquele assunto nosso. Por que não pode usar o celular? Quem falou isso, sabe? Ou porque, né? Qual a intenção quando você criou essa regra? Se ela faz sentido pra você ou pra alguém específico? Tá muito errado, obviamente. Se Exato. eu tenho 20 pessoas e eu crio uma regra por causa de um, eu já tô. E isso é muito louco, essas discussões, né? Porque às Exato. vezes, não sei se é cacoete, mas acaba acontecendo isso. Uma pessoa desalinha, tá desalinhada. Qualquer motivo que seja. Aí você quer criar toda uma regra pra que aquilo não se repita. E eu sempre digo, não, mas peraí, mas quem que foi que desalinhou? Foi esse fulano. Então você tá personalizando uma situação muito, quer dizer, uma situação personalista pra todo um grupo. Não faz sentido, não faz É, sentido. eu vi uma vez um vídeo que, lógico, né, assim, num certo exagero, mas eu acho que ilustra bem, que tinham duas gerações conversando, e aí a jovem tava de rasteirinha no trabalho, e aí a outra vira pra ela e fala assim, você não sabe que em ambiente de trabalho não se usa rasteirinha? Daí ela pegou e falou assim pra outra, você sabe fazer tal dancinha no TikTok? Daí ela falou, não, você não sabe que dancinhas no TikTok atraem não sei quantos leads por, por X? E aí, enfim, uma vez eu tava até contando isso numa palestra minha, assim, dando vários exemplos disso. Porque o óbvio precisa ser dito. Para aquela colaboradora jovem, ela não sabia que não podia ir trabalhar de rasteirinha. Ninguém nunca falou isso, né? Talvez em casa ela também não tenha essa referência de alguém falar, ah, não, num escritório é melhor você usar um dress code assim. Não sabia. Mas ela sabe de TikTok, ela sabe de outras coisas. Assim como a nossa geração não sabe muitas coisas e também não questiona muitas coisas. Então, aí eu terminei essa palestra falando disso, assim, do quanto que a gente tem que se ouvir e até entender onde que tá a raiz daquilo, né? Por que não pode de rasteirinha, né? Explica, tem um motivo, explica o porquê das coisas. O óbvio precisa ser dito. Aí veio uma empresária falar comigo e falou assim: nossa, Vitória, você falou esse negócio da rasteirinha. Eu acabei de brigar com umas colaboradoras minhas por conta de roupa, de sapato. E aí você falou um negócio desse, eu fiquei me pensando, tá, mas por que a pessoa não pode vir de tênis? Eu aprendi que tinha que ser escarpã. Mas por que hoje eu preciso continuar indo trabalhar de escarpã? E eu falei, cara, é um óbvio, né? Uma coisa, uma bobagem que eu contei em cima do palco de um evento e que a pessoa, nossa, agora você me abriu assim um negócio, por que eu tô gastando energia com o sapato que a pessoa tá utilizando, sabe? Se eu posso combinar o jogo com ela, olha, o dia que tiver cliente aqui e não vem, sei lá, não, eu fico incomodada se a pessoa vem fora do que eu acredito que Que tem é que o ser. certo, que é alguma coisa. E tem muito Caramba, isso. muito A legal. gente gasta muita energia com coisa pequena. Gasta. E aí, Vitória, eu ia perguntar, quais são os novos voos? Você falou que agora é professora, palestrante, o que você tem feito? O que você tem inventado mais aí? Olha, qualquer coisa que apareça e que eu veja oportunidade, Ah, tô, tô com bastante tempo Tá aqui, sobrando vou tempo, arrumar um tô negócio aqui pra ociosa fazer. aí. Não, hoje a Conectab ela tá num processo de inteligência artificial muito forte, muito forte. Esse ano a gente acabou de lançar a Glória Entrevistas, que é basicamente uma IA que faz todo o processo de entrevistas, muito melhor do que um recrutador, inclusive, porque ela aprendeu com vários recrutadores diferentes. Então é muito focado no mercado de contabilidade. A gente está com a educação também, tentando interagir essa parte de IA no nosso educação. Então, os nossos desafios desse ano é avançar assim, o máximo que a gente conseguir com inteligência artificial, porque isso vai ajudar demais, principalmente na dor do contador, que é, poxa, eu preciso contratar para ontem, né? Eu preciso de alguém entregando aqui as coisas para ontem. Então, essa agilidade, a IA já tem ajudado muito. A gente, só para você ter uma ideia, a gente diminuiu a nossa SLA de 7 dias para enviar um candidato para 3 dias, Caramba, metade. por conta da Glória Entrevistas. Porque uma pessoa entrevistando, ela precisaria entrevistar, né? A agenda dela é 8 horas por Sim, sem dia. dúvida. A Glória, ela entrevista 1000 de uma vez, então, e ela seleciona de uma forma bem assertiva. Então, já caiu muito esse tempo e é o que vai gerar valor para as empresas de contabilidade que contratam comigo. Então, eu estou muito focada em tudo que é inteligência artificial para esse ano e para o ano seguinte, mas falando de sonho grande, a Conectab ela nasceu como recrutamento e seleção, mas depois a gente descobriu
que a gente é solução de gente de ponta a ponta. Hoje eu tenho 300 mil usuários na minha plataforma, contadores, sendo que a gente fala de 500 mil contadores no Coisas do Brasil. Brasil, é. Então, a grande parte do mercado, Já mais do tá que a com vocês. metade, já está com a gente. Então, hoje o sonho grande é gerar valor para esse profissional galera. contábil, desde o momento que ele entra numa faculdade, escolheu a profissão, até o momento que ele quer empreender, que ele terminou a jornada dele corporativa. Então, hoje eu durmo e acordo pensando qual é a parte do processo que a gente vai inovar agora. Então, já foi recrutamento e seleção, já está rodando, funciona. Tem 2 modelos, você perguntou de modelos de monetização, a gente tem pagando por vaga e a gente tem pagando um SaaS e contratando à vontade. Depois a gente entrou em educação, ainda está bem no começo, a gente está trabalhando muito em cima disso, mas aí vem... Educação, você está falando de nível de qualificação. Exato. Cursos de Então, qualificação, hoje, por de maneira exemplo, geral. poxa, eu sou um analista fiscal e eu fui reprovado porque eu não tenho conhecimento em lucro real. A gente linka ele num curso de lucro real para ele conseguir Desenvolvido para vocês também? Quem está por trás do desenvolvimento do curso? Interno também? É interno, através dos nossos parceiros. Então, legal. poxa, o Adalto quer gravar um curso para Conectábil, a gente vai fazer um 50 nessa monetização e a gente vai colocar lá dentro. Poxa, E aí tem a parte... Só que o que eu faço? Eu quero sempre gerar muito valor para essa minha base de candidatos. Então, a gente não vai ter curso pago se não tiver pelo menos 2 gratuitos. Então, eu faço isso para a gente conseguir também gerar um valor para o cara que às vezes não tem dinheiro naquele momento para comprar um curso, mas a gente tem um gratuito ali para ele também. Então, a gente está trabalhando nisso. Os próximos passos para a gente é desenvolvimento agora, porque a educação é diferente do desenvolvimento. A educação é mais soft skill e hard skill. O desenvolvimento para a gente poxa, eu estou muito tempo como analista, como que eu faço para virar líder? Então, mentorias... Isso aqui uma trilha ali, uma meio trilha específica para atingir esse cara. Então, a gente está muito focado, óbvio, a gente tem, né, como parceiro hoje as empresas que contratam a gente, mas a gente olha muito para o nosso B2C, que é o profissional. Então, hoje o nosso sonho grande ele está concentrado nesse banco de dados que a gente tem, como que a gente gera mais valor para essas pessoas, como que a gente acompanha essa jornada. É muito legal porque agora com 4 anos de empresa, a gente já tem gente que entrou como candidato e que hoje virou o nosso tomador de decisão e contrata a gente para a contabilidade que ele trabalha. Então, a gente vai vendo esse ciclo acontecer e aí a gente quer continuar trabalhando nesse ciclo para gerar mais virtuoso de valor. entrega, né? Você entregou valor lá pro cara lá, por conta da própria vaga, e agora ele se ele tornou me seu cliente, contrata, na verdade, contratando. Isso é legal. Poxa, Então, que legal, o cara. foco é esse. Eu até tô com a minha camiseta aqui, ó, sim. E aqui atrás são os nomes de alguns candidatos que foram marcantes pra gente na plataforma. São nomes reais. Porque o sim, ele é o meu propósito, né? O meu propósito é mudar a vida das pessoas através do sim que elas recebem na carreira profissional. Então, o sim ela recebe quando vai entrar num escritório, numa empresa nova, ela recebe quando ela é promovida, ela recebe quando ela resolve empreender e ela tem algum tipo de apoio. Então, o meu trabalho, o meu propósito é esse sim em toda a carreira. Inclusive, um dos meus sonhos grandes é fomentar a entrada de novos profissionais para a contabilidade. Através de crédito estudantil, tirar gente da periferia. Então, esse é o meu sonho. Assim, o dia que eu estiver impulsionando a entrada de pessoas que não tinham condições de estudar, optaram por contabilidade e eu consegui acelerar esse processo. Puxa, que legal, cara. Fantástico. Eu conheço você há um tempo e acompanho vocês lá. É muito legal ver não só a entrega de valor, mas realmente o seu perfil e a maneira como você se posiciona como empreendedor. É extremamente inspirador, confesso. Fico feliz. Ainda mais a gente está do lado de cá olhando e por conta do Roberto, enfim, pelas pessoas que a gente tem em comum, é muito legal, porque sempre que a gente tem a oportunidade de bater um papo, ele fala, reporta muita coisa muito bacana de estar acontecendo com vocês. Isso é muito legal, muito, muito feliz mesmo. E eu queria te perguntar, assim, como pergunta final, você de alguma maneira acaba sendo, não sei que seja, mas as empresas chegam a procurar você? Obviamente, tem o história de contabilidade, é o nicho, é o core. Mas empresas também chegam a Tem. conectar A gente tem, Chega assim, então, 90% é escritório de contabilidade, que é o que a gente quis fazer, né? Uhum. Mas 10% são empresas. E aí, quando a gente vai para empresa, a gente está falando de empresas maiores, que tem uma área de back-office financeiro ou contabilidade interna. Então, a gente já atendeu Magalu, a própria legal. OMI, que é a empresa de E empresa de tecnologia. auditoria já chegou em você?
Cara, a gente tem alguns projetos específicos com auditoria, mas hoje mesmo minha sócia estava falando, cara, eu tô com muito contato de auditoria agora, acho que é um momento que a gente vai começar a olhar mais para isso. Estou avançando tanto nessa área de outsourcing, imagino que vai É, chegar. e vai é ser um assim. mundo também que a gente precisa educar também o nicho contábil para ir um pouco para esse lado da auditoria, né? Então, Sim. quando existe uma vaga, ela é bem desafiadora porque as pessoas são poucos, de novo, né? Cai Sim. naquilo, são poucos, e aí esse pouco ele tá sempre numa Big Four trabalhando. Então, eu acho que existe um desafio da gente também profissionalizar as pessoas Essa para seguirem também isso como carreira, que é uma carreira promissora Sim, sem nesse dúvida, sem momento. dúvida. E só para não encerrar, eu sempre pergunto para todo mundo, e no meio de tudo isso, e a IA? O quanto você acha que... Porque beleza, você falou da IA do ponto de vista de impacto para você do seu processo, o quanto você diminui ali até para o seu SLA de localizar esse Uhum. candidato, preencher essa vaga. Como é que você está enxergando quando ela começar a avançar, se em algum momento... Porque imagino que em algum momento ela vai passar para o outro lado, né? Uhum. Ela vai diminuir sua demanda? Existe tipo de estudo já que você tem esse board? Como que vocês estão olhando para isso? A tecnologia já diminuiu, já enxugou os cargos que existiam dentro de escritório de contabilidade. Então, de 2021 para cá, eu já vi cargos deixarem de existir. Já tirei cargos da minha plataforma porque não existem, porque foram substituídos por tecnologia. E agora com IA, a gente vai ter uma aceleração desse impacto. O que muda para o meu negócio em si, né? Qual que é o grande lance? Diminui a quantidade de vagas que a gente tem no nicho, mas aumenta a complexidade das vagas que existem. Ah, entendi. Então, existe um desafio maior ainda para mim agora de recrutamento e seleção, porque eu deixo de contratar um cara operacional e começo a contratar mais gente estratégica. E aí, com isso, me dá mais demanda, tanto de complexidade de recrutamento e seleção, como de educação e desenvolvimento. Então, Ah, entendi. me geram outras demandas que até então a gente não tinha, né? Porque hoje, vamos falar que é muita escala. Então, um analista contábil, geralmente, ele é o mesmo para tudo que é tipo de escritório naquele mesmo formato, né? Na mesma quantidade de funcionários e o mesmo perfil de cliente. Então, ele é uma coisa de bastante escala, Sim. porque ele é bem padronizado. Mas agora não, agora as empresas, cada um está construindo seu processo, cada um está construindo sua inteligência, e aí eles precisam de gente que opere Que essa opera é inteligência. isso, sem E dúvida, aí sem você dúvida. precisa de alguém que realmente esteja dominando, que tenha um senso crítico mais apurado, que seja um bom comunicador, porque cada vez mais a gente vai se tornar consultivo dentro da contabilidade, E né? isso é uma questão rara, né? Eu acho que eu trabalho tanto tempo com isso e sempre me disseram que, falaram, poxa, Nato, uma das coisas que muitas vezes eu recebi até elogios de clientes que falou que eu tinha algumas características meio raras para ser contador, né? Como a Beleza, ser comunicação. contador é comunicação, é saber como se comunicar, ser um pouco mais expansivo na maneira de se fazer. E isso não é clássico do modelo contador de ser, que é mais introspectivo e tal. Exato. É isso mesmo? Isso, e tá mudando, né? Já faz um tempo que a gente tá. Eu respondi isso hoje para um aluno. Ele me perguntou: qual que é a habilidade mais difícil de encontrar num contador e que as empresas querem? Aí eu falei, cara, eu acho que ainda é a comunicação. Melhorou já, eu acho Sim. que de quando eu comecei assim já melhorou bastante. Mas ainda assim é uma dificuldade, porque antigamente as pessoas escolhiam a profissão porque achavam que iam se esconder atrás de um computador, então o introvertido queria a contabilidade para não ter que lidar com gente, e cada vez mais a tecnologia faz operacional e você vai para o front. Você tem que ter o poder de traduzir a contabilidade para o cliente final, senão ele não vai ficar com você. Você pode fechar o melhor balanço possível. Se você não souber explicar o que você fez, vender o que você fez, o cara não fica. Então, acho que essa é uma habilidade realmente que a gente vai ter que explorar ainda mais, principalmente por conta da IA. Legal. Vitória, quero te agradecer Eu que por você agradeço. ter aceito o convite, ter vindo aqui de tão. Nossa, bem que você não é tão Não é longe. tão Não é tão longe. longe, não, você tá mais Foi até um perto. motivo pra gente, né, pra eu conhecer aqui. É verdade, é verdade. Mas agradecer, tipo, de pronto, quando eu te mandei o recado, você falou, poxa, prontamente aceitou. Fiquei lisonjeado pelo você ter aceito. Realmente torço muito por vocês lá. Quanto é que vai voar? Eu falei, vou falar com você, até que eu falei com uma amiga aqui agora. Falei, ó, dizem que duas coisas, né? A brincadeira é a seguinte: eu quero ser sempre amigo de rico, porque amigo de rico é muito melhor, porque ele aproveita tudo que o rico tem, só que não tem a mesma despesa, não tem os mesmos problemas que ele tem. Mas assim,
cara, desejo a você todo o sucesso do mundo, que a gente possa ter vários outros bate-papos como esse. Você tinha um podcast, não tinha? Sim, gente que conta. Eu Pra lembro, quem já tinha quiser, visto. tem Eu, lá. eu já assisti, eu lembro, eu assisti 2 ou 3 episódios lá, Tem seus uma lá. temporada lá Mas eu tenho uma completa. temporada que você fez completa, né? Você fez uma Junto com o temporada. Roberto Dias. Isso, você vai voltar? Vai voltar com a gente? Todo Conta. mundo fala isso. Quando E vai aí? voltar, vai voltar? Cara, eu tenho vontade, tô esperando a agenda um pouco, né? Porque não é simples. Mas eu gosto volta muito, assim, sim. desse... Acho que essa troca faz a gente pensar muito. Oxigena as ideias e acho que daqui você deu tantas dicas, cara, que qualquer um que eu vi falou de board, falou de M&A, falou de tantas coisas que tudo é possível, tudo está a seu alcance, depende somente do seu movimento. Essa é a verdade. O limite está no seu movimento. Eu tenho falado também pro meu time que a IA nos trouxe uma coisa interessante, né, que não existe mais limite para fazer qualquer coisa, a não ser a sua criatividade, cara. Meu, quanto mais criativo você for, mais possível, mais a longe você vai ser, porque a IA é um negócio assim extraordinário quando bem aplicado, o quanto ela Exato. vai escalar e aumentar a nossa produtividade, nossa capacidade Tá só no se construir. E começo. só tá no começo dessa jornada. É isso aí. Só no começo dessa jornada. Então, eu quero agradecer. Queria deixar as suas redes, como é que entra em contato com a Conectábil, como é que fala com vocês lá. Então me procura lá nas redes sociais, @Vitória do Sim, @Conectábil com 2 N's. E se você está procurando um colaborador na área de contabilidade ou finanças, acesse conectábil.com. E se você está procurando emprego nessas áreas também, conectábil.com, para o candidato é 100% gratuito. Ótimo. Então, gente, eu quero agradecer, encerrando esse nosso episódio aqui, 21. Acho que a Vitória nos deu muitas dicas, muitos insights fantásticos. Mas eu quero trazer essa lição, sabe, do board. Realmente, essa é uma solução sofisticadíssima, utilizada por grandes empresas gigantescas, mas ela, de vários exemplos que ela nos deu aqui, que ela começou sem nada, não tinha recurso, não tinha capital, ela tinha somente uma ótima, excelente ideia, que está se provando no tempo. Ela foi para esse caminho e olha o sucesso que ela teve. E serve como ensinamento para todos nós. Então, acho que talvez você não possa encontrar um cara tão assim profissional da área. Mas tenho certeza que você tem um cliente, um fornecedor que é um pouco maior que você, que tem mais experiência, domina, tem uma expertise que você está precisando. Bate um papo com o cara, não custa, chama para um café, bate uma conversa de 1 hora, expõe o seu problema. Todo mundo de verdadeiramente está exposto a ajudar. E principalmente empreendedor, sabe? Empreendedor entende empreendedor. Aí, de alguma maneira a gente se entende. A gente Porque a sabe luta é a dor. mesma. A luta é a mesma. E queria desejar a todos, então, acho que estamos no final de ano. Feliz Natal, próspero ano novo, que seja um 2026 excelente, de muita saúde, muito sucesso a todos, que é o que a gente precisa. Saúde, a gente precisa, porque sucesso a gente vai atrás. Muito obrigado a todos. Obrigada. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.